Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora. Começa agora convidando você para fazer parte dessa grande ciranda do bem. Você pode entrar em contato pelo Face, programa Trilha Social. E lá você irá também assistir todas as pessoas que passaram por aqui e trabalham por uma sociedade mais justa. Ou então, se você faz um trabalho social, você pode entrar em contato conosco através do e-mail programatrilhasocial@bol.com.br. Mas o mais importante de tudo é que você tem que fazer parte, sim, dessa grande corrente do bem. Mas é uma corrente de cidadania. Você não vai ser aquela pessoa que vai praticar o bem para ganhar um lugar no céu, mas simplesmente para poder ter uma sociedade onde você possa viver e que você esteja participando dela, fazendo ações que a transformem para melhor, não é verdade? Madre Teresa de Calcutá, ela dizia o seguinte, que uma gota no oceano, ela é pequena, mas o que seria do oceano sem as gotas? Então, todas as gotas que existem, né, que formam aquele oceano imenso, são responsáveis, somos nós. Nós é que formamos essa grande sociedade no mundo, todos os países. Então, essas dores, esses sofrimentos sociais, eles são causados pela injustiça. Será que nós vamos cruzar o braço diante da injustiça? Nós temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos também nos locupletar com aquilo que está errado. Muitas vezes uma pessoa ela se vende, né, para a corrupção, pela necessidade, outros por falta de valores mesmo. E a falta de valores é algo que a gente pode também ajudar essas pessoas a adquirirem, fazendo trabalho de palestras, de conscientização, de informação do que é valor humano e do que é também o direito humano. Os direitos humanos são leis que são postas para que as pessoas se respeitem. A lei da igualdade, nós, homens e mulheres, crianças, todos temos direito à vida, todos temos os mesmos direitos. É claro que nós somos diferentes, mas nós temos os mesmos direitos. Agora, os valores humanos, ele vai além. Valores humanos é aquele que defende a vida em qualquer circunstância. É aquele que sempre tem um olhar positivo, mesmo para aquele que cometeu um erro, para que, com essa forma, você possa trazer esse indivíduo para uma situação que ele possa ser resgatado e devolvido à sociedade. Porque não adianta nada nós termos também apenas a repressão, que é necessária para aquele que comete um crime, mas um dia esse indivíduo, depois de estar dentro de uma cadeia, ele cumpre aquele tempo, ele vai voltar para a sociedade. Como é que ele vai voltar? O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos exigindo alguma coisa para que algo que realmente ressocialize o indivíduo ir para a cadeia e ficar ali sem ter uma atividade? Será que isso é a solução? Eu sei que é muito complexo, mas se nós não começarmos a corrigir agora, não começarmos a transformar isso agora, se nós, enquanto sociedade civil, pessoas da sociedade civil organizada, não fizermos alguma coisa, isso vai continuar. Então, depende de cada um de nós. Você é uma gota no oceano, assim como nós aqui do programa Trilha Social também somos uma gota. Vamos juntar essas gotas para que possamos construir essa sociedade melhor. Nós aqui em Maceió estamos agora com uma gota também desse grande oceano para minimizar um pouco desses problemas sociais que nós temos, que é aquela criança que é colocada para adoção. Nós estamos com Irani Buarque, que é diretor do LACA, o Lar de Amparo da Criança para Adoção, e nós vamos falar um pouco da importância do acolhimento a essas crianças e o direcionamento da vida delas. Lidar com vida humana é algo tem que ter muito amor no coração, muita responsabilidade e valor, que a gente falou agora há pouco. Irani, que alegria recebê-lo aqui e também que alegria de saber que existem pessoas como você no mundo. Rapaz, você bate muito forte, né? Como nós, né? Vocês aqui participando desse programa, falar um pouquinho do LACA, falar um pouquinho do mundo, né?
que, principalmente de Maceió, o LACA foi criado há 11 anos. Esse ano nós completamos 11 anos, por 10 mulheres, que eram voluntárias em uma instituição e resolveram fundar o LACA, para dar amor, dar carinho àquelas pessoas, aquelas criancinhas, né? Então, na realidade, o LACA ele foi criado para amparar, porque o lar ele serve como se fosse quando ela é tirada do lar, porque está acontecendo alguma coisa com aquela família, algo sofrendo violência, ou então aquela criança não tem realmente um pai, uma mãe. Esse lar ele serve como um amparo e também um caminho. Ele fica ali até o momento que ele possa encontrar Exatamente. uma família, alguém que os acolha. Exatamente. São várias situações, né? Eles chegam até nós através do Conselho Tutelar ou através do oficial de justiça, que é a busca e apreensão. Mas busca e apreensão, sim, não só existe para bens. A busca e apreensão também para crianças, são denúncias e onde as mães deixam a criança nos pontos de drogas, vendem as crianças ou pegam essas crianças e ficam em sinais, em porta de banco, né, em ônibus. Utilizam essas crianças como se fossem produtos para que elas pudessem angariar recursos e muitas vezes fazer o salário para elas. Né? E grande parte delas são dependentes químicas. Grande parte delas são dependentes químicas. Isso também é um outro grande problema que nós temos na sociedade. E que muita gente não sabe, que Maceió tem uma Cracolândia. Existe, né? Sim. Existe uma Cracolândia e outros pontos que não cabe a gente falar. Né? E isso aí gera esse descontrole social, né? Essas mulheres que vão para ali, né? Não tem noção, não começam a usar droga e não tem noção do tempo. Termina engravidando e vai nascer uma criança. É claro, é uma vida. É uma vida. Né? Você não tem controle nenhum, então ela vai nascer e vai ficar com ela. Ela vai ter condições de criar? Ela não tem condição nem de olhar para ela mesma, ela não cuida direito nem dela mesma, porque as condições dessas mulheres também são bem precárias. São bem precárias. Então, a gente percebe que é um sofrimento tão grande, mas tudo isso causado também por essas questões sociais de exclusão. Exato. Não tem emprego, não teve uma possibilidade de ter uma escola, sabe-se lá o que passou, né? Exatamente. Também o que elas passaram. É uma situação, porque muitas vezes as pessoas julgam e condenam, mas nós temos que... A nossa postura social não é a de julgamento, mas de ouvir sem julgar, para poder acolher o que aconteceu e realmente fazer alguma coisa que seja propositiva, porque quando você julga, você já quer condenar. Você já condenou. Já condenou quando você julgou. Você já condenou. Né? Você não sabe qual motivo que você está ali. Como você chegou ali, por que você chegou. Né? Às vezes você tem uma decepção na vida e quando chega, só chega do mal perto de você. É verdade. Né? Então ali ele já vai... que chegou já vai embora. É verdade. Né? Então você tem, aí quando você fala, a criança, mas por que a mãe fez isso? Por que fez aquilo? Porque aí você já começa, ela fez isso, ela é uma pessoa ruim, ela é uma pessoa má, mas nós não sabemos o que a fez chegar até aquela situação. Exatamente, não sabe qual foi o ponto inicial daquela situação. Né? Se foi abandonada pelo companheiro, e aquilo outro, ela ficou... E como ela foi criada. E se ela também foi uma criança desamparada. Também. Então, a nossa sociedade, ela julga muito todo mundo. Né? E a gente, eu me incluo também, e a gente só quer olhar para o nosso umbigo. É verdade. Você não olha do lado assim, eita, como é aquela pessoa ali? O que é que ela está precisando? Eu posso ajudar? Não, você não olha. Você passa, se você vê uma pessoa bem vestida, você vai e fala com ela. Né? É verdade. Mas se você vê uma pessoa ali que não está bem vestida, você já dá as costas, já pega o celular, já põe no bolso, a carteira já vai com a mão logo, e olha lá, que aquele que está ali mal vestido pode ser muito bem honesto, aquele que está bem vestido
pode querer levar teu celular e tua carteira. E você falando isso reporta a questão, por exemplo, da constelação familiar, que fala da exclusão. Nós somos educados para excluir. Até na educação dentro de casa, às vezes os pais falam assim, olha, cuidado lá na escola, se você vê que o menininho está mal vestido, tal, não fica perto. Nós, até sem querer, não é essa a intenção, mas é algo porque a gente só dá aquilo que a gente recebeu. Exatamente. Eu não tenho algumas, mas estava aqui grupos de colégios que vão visitar o LACA, né, adolescentes, e alguns deles chegam para a gente e perguntam, tio, e qual o futuro dessa criança? De onde ela veio? Eu digo, meu querido, ela está no LACA. De onde ela veio, não interessa. Agora é daqui por diante. Daqui por diante é diferente. Ou ela retorna para a família, ou ela vai ser adotada. O LACA, ele tem uma função tão importante na sociedade, ele tem uma função propositiva e tem um olhar para o foco na solução. Porque muitas instituições, elas podem, por exemplo, para refletir nas questões sociais. Se eu me junto com você para ajudar pessoas que estão passando fome, aí eu começo a juntar amigos e eu dou cesta básica para aquela família e levo comida para eles. Eles já vivem numa situação, não tem emprego, não tem nada. Será que, é claro que a fome é tão urgente que ela é necessária, sim. Mas será que só dar esse prato de comida vai resolver? Ou será que seria necessário um foco na solução? Bom, nós vamos dar a cesta básica, porque ele precisa de comer, a gente vai dar sopa, vamos fazer esse papel que é necessário, é urgente, é para a pessoa não morrer, ela precisa de comer. Mas o que nós vamos fazer depois? O que nós vamos dar a essa pessoa, como é que nós vamos devolver a ela a autoestima para que ela possa procurar um emprego? Como é que nós socialmente nos portamos com relação à sociedade, enquanto a sociedade que está, nós estamos aqui politicamente no nosso país, é muito difícil de uma empresa subsistir no nosso país também, com tantos impostos. Será que o nosso governo também não pode começar a pensar, olha, a sociedade civil está fazendo a parte dela, né? O Brasil Sem Fome também, né, o governo, mas apenas o prato de comida, ele não vai resolver o problema social, há uma necessidade de que se amplie. Então, o foco do LACA, o foco é na solução. Nós precisamos de quê? O foco é a vida dessa criança daqui por diante, o que vai ser feito. Então, vocês todos que fazem parte do LACA são pessoas que têm uma visão ampliada da realidade, não uma visão fechada, como você falou agora há pouco, que está olhando só para o próprio umbigo. Exatamente, é aquela coisa, a criança está ali porque ela sofreu algum problema, né? Teve uma consequência, ela não foi ali à toa, né? Ou foi maus tratos, abandono, né? Colocou a vida dessa criança em risco. Exatamente, colocou a vida da criança em risco. Então ela vai para o LACA ou para outra instituição, né? E ali vai ser aberto um processo, ser averiguado toda a situação dessa criança, ela vai ter condições, porque a prioridade é zero, é retorno para a família, né? O ECA, ele diz isso, retorno para a família, prioridade zero. Então se procura, né, ali na sociedade, a família paterna, materna, se alguém quer ficar com essa criança, para dar continuidade à vida dela no seio familiar. No seio familiar. Se não havendo isso, então vai ser posto para adoção, vai ser destituído do poder familiar e vai ser colocado para adoção, para que uma família possa dar educação, dar continuidade à vida dela. Essa criança que foi retirada desse pai e dessa mãe, era necessário também que essa criança fosse retirada, mas que fosse feito também um trabalho com esse pai e com essa mãe, né? Mas a respeito disso a gente vai falar já já. O programa Trilha Social vai para um pequeno intervalo e nós vamos falar sobre esse assunto que é tão importante, a preservação da vida das nossas crianças, né? A defender. Então o programa Trilha Social vai para um pequeno intervalo e volta já com vocês. Quem doa sangue doa esperança,
recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um Hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. O programa Trilha Social volta agora desse pequeno intervalo e nós estávamos, antes do intervalo, falando a respeito de qual tipo de trabalho poderia ser feito também com esses pais que cometeram o abandono dessa criança, colocar a vida dessa criança em risco, porque eles, como pais, você retirou aquela criança. Ela foi para o LACA, do LACA ela vai ser adotada, vai ter um futuro. Tem uma porta aberta para o futuro, esquecendo esse passado triste. Mas essa pessoa que está ali, aquela mãe que abandonou, aquele pai que abandonou, eles podem ter outros filhos ainda e podem continuar cometendo os mesmos erros. Como é que nós vamos atuar socialmente? Qual político tem aí, aqui fica também, né, uma proposta para os nossos governantes, os nossos vereadores, os nossos deputados estaduais, federais, que tipo de ação que eles poderiam pensar para que essas pessoas também pudessem ser novamente, porque elas estão ali porque já estão excluídas. Como é que a gente pode fazer para incluir? Que tipo de trabalho pode ser feito, né? E isso é muito importante. Quando você recebe essas crianças, esses pais, eles tentam ir buscar a criança lá no lar de amparo? Depende muito de casos, né? Tem casos que você não sabe nem onde estão os pais, né? Quando tem a ligação com os pais, eles têm autorização do juizado de poder visitar. E é feito o acompanhamento, né, na instituição, como ele age com a criança na instituição, ele tem que fazer um relatório para entregar ao juizado. E é feito também com o Conselho Tutelar, o CRES, o CRAS, o acompanhamento dessas crianças, desses pais, né, se eles têm condições ou não de trazer essas crianças de volta para casa. Se eles vão ter condições de ficarem com elas. Tentar ver um aluguel social, tentar incluir no mercado de trabalho, né, tentar dar um apoio, né, isso que precisa ser feito, né, porque não adianta estar ali no LACA. Aí a criança volta para casa e daqui a pouco tem que voltar para lá de novo, para o LACA ou para outra instituição. Ou até acontecer alguma coisa pior. É verdade, porque aquela criança ela está em risco e se você não trabalha aquele pai, aquela mãe, o problema vai continuar. Sim, exatamente. Porque ela volta para o mesmo, não houve uma mudança de ambiente, né? Não houve uma mudança das pessoas que estão naquele ambiente, não houve uma ocupação com essas pessoas em transformá-las. Talvez, eu não sei de que forma, né? Mas acho que alguns projetos, devem ter algumas pessoas já com alguns projetos, mas é que todo projeto para você levar para frente é tão difícil, né? Muito difícil. Porque você depende de verba, depende também da aprovação, depende das pessoas que vão se envolver. Exato. Então, o LACA tem 11 anos, mas até que ele nasceu com 10 mulheres? 10 mulheres, 11 mulheres. 11 mulheres. Essas 11 mulheres, elas tiveram uma motivação para fazer isso. Exato. O amor, o carinho, né, que elas eram voluntárias e sentiram a necessidade, né, e viu a necessidade das crianças de carinho, a falta de carinho, a falta de amor que aquela criança tem. Eu não digo assim também a alimentação, né? Então elas se reuniram e disseram, vamos fundar o LACA, vamos tentar dar um pouquinho
que nossos filhos já estão criados, então vamos tentar amenizar um pouquinho o sofrimento dessas crianças. Então, locais como o LACA deveriam ser ampliados pelo nosso governo, porque poderiam ajudar e quem sabe, né, no futuro, também não trazendo esses pais, teriam momentos para trazer esses pais para serem formados, informados, alguns não sabem nem ler e escrever, serem alfabetizados. Os trabalhos que vocês fazem dentro do LACA, aí nós estamos vendo Licurgo, Espínola com a criança, artistas que chegam, a Irina Costa, abraçando a sua mãe também ali. Então, as pessoas se ocupam, a sociedade se junta, os artistas se juntam para cantar, a sociedade vai, vocês fazem o Feijolaca, né? A Feijolaca, que esse ano fizemos a 10ª Feijolaca, e eu vou falar em nome dos artistas alagoanos, em nome do Ibona Rocha. Isso, é um grande incentivador e Bonani está sempre fazendo um trabalho social também maravilhoso. Queremos deixar aqui, nós, o programa Trilha Social, queremos deixar um abraço para você, meu querido, que Deus lhe ilumine. Ele é um incentivador da gente para continuar com essa Feijolaca, né? A gente já tentou assim, de maneira nenhuma, não, que os nossos amigos, eles querem estar sempre presentes. E a Feijolaca, o que tem de bom é porque reúnem pessoas e esse dinheiro é revertido para essa instituição, que é tão difícil, né? Você conseguir uma verba federal, estadual ou municipal para ajudar. E no mundo de hoje, as pessoas desconfiam bastante. É verdade. Né? Eu vou colaborar com você e eu sei como é que vai acontecer. E tem outras que chegam e, se eu, por exemplo, eu sou aposentado, me aposentei, graças a Deus, eu tenho minha vida pessoal. Sim. Né? Eu não posso trocar um carro. Se eu trocar o carro, eu estou usando o dinheiro do LACA. É verdade, né? É verdade. Poxa, gente. É aquilo que nós falamos agora há pouco a respeito do julgamento. Nós julgamos demais e ajudamos de menos. Exatamente. Aí, na realidade, a impressão que dá é que a pessoa, quando ela está julgando, ela está procurando um jeito de não ajudar, né? Uma desculpa para não ajudar, para não se envolver. Não é verdade? É verdade. Não dá essa impressão? Exatamente, a gente fala assim para as pessoas, gente, a criança, ela precisa ter um brinquedo o ano todo. É claro. Não é só dia da criança, né? E os brinquedos são educativos também. Exatamente. Então, é aquela coisa, aquela brincadeira. A gente faz o evento, a gente faz a Feijolaca, que foi agora no mês de maio, e faz também um bingo, que é no mês de outubro. Exatamente. O do bingo ajuda a gente a pagar o 13º dos nossos funcionários. Porque tem que ter, olha, uma instituição, tem os voluntários que vão uma vez, 2 vezes por semana, mas uma pessoa, para dar o seu voluntariado todo dia, ela precisa ser paga. O terceiro setor também é pago. Exato. Ele é um pouco menos do que os valores praticados para um mercado comum de trabalho, que é o mercado que tem a finalidade de lucro. No caso de uma instituição, não existe lucro, que todo o dinheiro é revertido para a própria instituição. Exatamente. As pessoas precisam de compreender isso também. Você, Irani, me fale um pouco, você, dentro do LACA, é lá no Feitosa, né? E vocês também reúnem uma média de 130 crianças da comunidade na época das crianças, dia de Natal. No Dia das Crianças vocês não fazem? Não, nós não fazemos. Nós fazemos quando tem alguns voluntários que querem fazer mesmo, a gente pede para fazer o da criança, que é em outubro. Em dezembro a gente faz sempre um Natal lá com a comunidade, que desde que nós chegamos nessa casa agora, que é a nossa casa, nossa sede própria, que a gente sentiu também a carência na redondeza, né? Que é próximo a uma grota, são pessoas carentes. A gente ganha muito presente, a gente faz a nossa comunidade e a gente pede no final do ano também que traga um pouquinho para o LACA e para as crianças. Então a gente faz o Natal lá com a comunidade. E em dezembro passado nós tivemos 135 crianças que foram beneficiadas, 120, né? 125 da comunidade e 10 que estavam no LACA. Que estão dentro da instituição. Da instituição, né? Então a gente faz uma parceria com alguns colaboradores, a gente vai palhaços, pipoca, cama elástica, algodão doce, picolé, faz aquela festança maravilhosa para as crianças. Isso é muito bonito. Existe também a questão, eu sei que como vocês são uma casa de passagem, né? Para essas crianças, para que elas encontrem um lar. Vocês fazem vocês chamam de audiência concentrada. Me explica um pouco o que é isso e onde é que ela ocorre. As audiências concentradas é através do Conselho Nacional de Justiça, né? Isso foi determinado já tem uns 2 anos mais ou menos,
que toda a audiência que era feita diretamente no juizado, eles passaram a ser nas instituições. Tá? Isso facilita? Isso facilita. De 6 em 6 meses, o pessoal do juizado, da 28ª, vai à instituição, todas as instituições que têm crianças e adolescentes, fazer essas audiências. E lá, às vezes, se convida os pais, se convida as pessoas responsáveis por aquelas crianças que lá estão, se querem ter o retorno da criança para o seu lar, então lá é feito a audiência total e, dependendo, ou a criança retorna para casa ou ali já é feito o processo de destituição, né, a solicitação da destituição do poder familiar daquelas crianças. E essa audiência ocorrendo ali já vai diretamente para aquela criança que tem a maior possibilidade. Nessa audiência concentrada, as pessoas interessadas em adoção também estão presentes? Não, eles são só parentes, né, que são convidados, parentes das crianças, os pais, tios, parentes próximos. As pessoas que estão cadastradas, elas ficam aguardando uma criança dessa, ela ser destituída. Então, essas audiências, ela terminou, vai ser destituída. Vamos supor, o Francisco, foi a audiência do Francisco, não apareceu ninguém, tal, correu todo o processo, está se pedindo a destituição do Francisco. Então, o Francisco saiu dali, foi feito todo o processo, ele vai para o cadastro nacional. E a faixa etária que vocês têm de criança, de um processo de adoção? Lá no LACA a gente é de 0 a 6 anos. A 6 anos. Então, essas crianças ficam, chegando a 6 anos, elas têm que sair da casa obrigatoriamente? Não. Até não atingir, no máximo até 7 anos eles ficam com a gente. Né? Porque a gente já sabe que é depois disso pequena, vão para depois onde? disso aí vai para outra instituição. Então aí é você já tem... direcionado pelo próprio juizado, pela 28ª Vara, qual instituição vai poder receber aquela criança. E o acompanhamento dessa criança que foi adotada, como é que acontece depois? Acontece, mas a própria instituição, né, que nós agora temos que fazer o acompanhamento, né, fazer um relatório para dizer como é que está o desenvolvimento daquela criança, tem o acompanhamento também do próprio Conselho Tutelar, do pessoal da Vara da Infância, né, que eles acompanham também, então tem todo um acompanhamento oficial, né, para dar apoio àquele casal que adotou aquela criança. Aquela criança, né, porque o elo principal é a criança. Exatamente, né? É o foco. É o foco exatamente da criança. É a vida, ela preservação. Está saindo, né, de um ponto, está indo para outro, que ela vai ter a vida dela pro resto da vida ali com aquela família. A gente espera. Né? Então o foco principal é a criança, ela está sendo bem cuidada. Né? Aí as pessoas dizem, mas só pode adotar quem tem dinheiro? Não, você tem que poder se sustentar. No mínimo, né? No mínimo. Porque não adianta tirar de uma situação precária para ir para outra, não é a questão só financeira. Exatamente. E também não adianta também ter a questão financeira e não ter amor no coração. Exatamente isso. Não ter aquela afinidade, né? O programa Trilha Social está chegando ao final, mas eu gostaria que vocês aí do outro lado da telinha também façam o apelo. Quem se afinou com essa causa, vá lá ajudar. Queria que você deixasse uma mensagem e um endereço eletrônico para as pessoas poderem estar entrando em contato. Ok, a gente agradece, né, de coração e queria chamar você. Venha conhecer. Né? Não. Ele fica emocionado toda vez que fala, porque quando você vê e convive, né, com essa dor, toca o coração. É como se fosse ali, quando você está cuidando daquela criança, é como se você estivesse cuidando também do seu filho, né, Irani? É aquilo que eles me chamam de vovô. Que coisa linda. Olha, muito obrigado por você ter vindo. Espero que o LACA cresça cada vez mais pessoas abracem essa causa. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, termina agora. Mas a gente volta semana que vem. Sabe com o quê? Com mais novidades para você. E sempre no caminho da paz. Até lá.